bom demais. Deus acolhe o adolescente, a criança, o idoso. Amém. Agora, pastora Sandra, vem cá fazendo um favor em nome de Jesus, vamos dar um aplauso. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Parabéns, meninas. Eu estava me lembrando da minha mãe. Minha mãe tem 90 anos. E minha mãe adora louvar. E o nosso seminário, ano passado, lá em Lindóia, uma das palestras, o bispo falou para nós, as pessoas da terceira idade, que o cabelo branco é algo tão importante dentro de uma família, que a pessoa de cabelo branco, ela é feita uma lâmpada dentro de uma residência. Era uma lamparina, nunca se apaga. E isso ficou gravado no nosso coração, tinha eu, mais algumas irmãs lá, e nós ficamos muito felizes em saber que os idosos da Nova Vida são honrados. Eu dou graças a Deus por isso, por esse ministério aqui, Jardim Catarina, porque são pessoas que muitos não valorizam. Você vai numa fila de um banco de idoso, mas ele não respeita os idosos, é ou não é? Os idosos ficam lá esperando, ninguém ajuda, não tem nenhuma pessoa para dar a mão, são pessoas excluídas da sociedade. E graças a Deus que existe a Igreja de Cristo para acolher, amar e cuidar dos idosos. Porque se deixar os idosos totalmente na sociedade, eles vão ser decepcionados cada dia. Porque o mundo não se preocupa com eles. Mas graças a Deus, o povo de Deus tem amado e cuidado dos idosos. Fico muito feliz por isso. Amém? Lá na Santa Catarina nós temos obreiras diaconisas idosas, sabe? 90 anos, 88 anos. E nós vamos honrá-las agora, mês que vem. Nós vamos chamá-la lá em cima, vamos dar um diploma para elas e vamos honrá-las pelo tempo que ela fez a obra do Senhor conosco em Santa Catarina. Porque o que nos resta é só isso, honrar. A Bíblia é bem clara sobre isso. Sobre os idosos, honrá-los, amá-los e cuidá-los. Deus abençoe vocês mais uma vez, ao pastor Renê, a Jaísa, e pela Ana, né, que se prontificou, Deus a levantou para isso, que Deus continue dando a Ana esse amor pelos idosos, porque o âmago do Evangelho, né, é o amor, todos nós sabemos disso. Amém. Bem, nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, que eu já vi aqui acontecendo, confirmou ainda mais no meu coração, a importância da comunhão dos irmãos e a comunhão com Deus. E nós sabemos que não podemos ser cristãos sozinhos, né? Ninguém vive sozinho, porque não podemos servir a Deus sozinhos. Servir a Deus no nosso quarto sozinhos não tem como. Isso é algo que é impossível. Nós precisamos de pessoas, tanto para servir ao próximo e tanto com a nossa família. Precisamos de pessoas. Mas você sabe que há pessoas que não querem e fogem do servir a Deus com pessoas, porque tem que lidar com pessoas. E nós sabemos que lidar com pessoas não é fácil. Eu conheço de um livro de um pastor, bem distante, não é no Brasil,
Ele deixou a igreja que ele tinha para cuidar só de ovelha animal. Ele não quis cuidar mais de pessoas. Porque cuidar de pessoas requer muito amor, muita paciência. E nós sabemos que se você não tiver esses requisitos, não tiver os frutos do Espírito, nós não conseguiremos conviver com pessoas. Nós sabemos que existem pessoas difíceis, pessoas que falam demais, é ou não é? Tem pessoas que não falam nada, são quietas, você não sabe o que ela está pensando, se ela gostou, se ela não gostou, você fica naquela coisa, será que ela gostou? Então, é uma pessoa que deixa um ponto de interrogação na nossa mente. E aquelas pessoas também prolixas, que ela fala para chegar, numa pequena palavra ela falava tudo, mas para chegar ao ter resultado, ela fica falando. Então, são vários tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que são sentimentais demais, se emocionais demais, qualquer coisinha se magoam. Tem pessoas, se você não olhar, não falar, ela sai da igreja. Aquelas pessoas, se você não der a paz, querido, tudo bem com você, ela acha que você não está excluindo ela. Então, há uma diversidade de pessoas que nós sabemos que existe. Eu sou uma pessoa, você é uma, então nós somos diferentes, DNA diferente, fomos criadas diferentes. Mas temos uma coisa em comum, né? Fomos criadas para um propósito. Todos nós fomos criados para um propósito, que é adorar o Senhor, servir ao Senhor e andar com o Senhor. E por causa disso, das pessoas, das dificuldades que nós encontramos em relacionamento, tem pessoas que acham assim, não, eu não vou servir com ninguém, vou servir sozinho, porque eu não quero pecar. Por que ele diz isso? Eu não quero pecar, se eu servir com o irmão, eu vou pecar. Aí eu fiquei pensando, por que a pessoa fala que vai pecar quando está servindo a obra com uma outra pessoa, com outro irmão em Cristo? Por quê? Sabe por quê? Porque ele vai criticar o irmão. Porque ele vai ser impaciente com o irmão. E isso vai fazê-lo pecar. Então, Paulo, eu não quero pecar, vou servir sozinho. E ele consegue? Consegue? Alguém consegue aqui servir sozinho? Impossível. Impossível. Nós estamos vivendo numa sociedade, numa época, que as pessoas estão muito... como é que se diz? Extremamente individualista. É ou não é, irmãos? É meu. E tá igual a criança que é assim, tem um brinquedo, é meu, chora que o brinquedo é dela. E estamos vivendo nessa época, pessoas egoístas, individualistas, que pensam só no seu eu, na sua própria vontade, nas suas coisas. E tem uma pesquisa de 7%, já está em 20% de pessoas que vivem sozinhas. Você vai hoje no supermercado, você consegue encontrar alimento para uma pessoa. Antigamente não existia isso. Hoje você encontra uma pizza pequena, encontra uma refeição pequena. Por quê? Porque a sociedade, o mundo está levando as pessoas a viver solitária, sozinhas. Há uma falta de paciência, uma falta de amor tão grande que as pessoas preferem viver sozinhas. E isso é muito triste. Triste demais. Essas idosas queridas aqui, elas não vão conseguir viver sozinhas. Aí vem agora a família, os filhos, os netos, para cuidar. Aí, se os filhos e os netos não cuidam delas, elas vão sofrer consequências, é ou não é? Não vão ser cuidadas, não vai ter ninguém para levá-la ao médico, fazer uma compra para ela, para trazê-la para a igreja. Como o pastor falou, os filhos, né, são trazidos para a igreja. Então, há um movimento bem complicado quando as pessoas não querem mais viver em comunhão. E eu digo isso porque nós estamos vivendo, a igreja mesmo está vivendo uma época que não estão querendo mais comunhão. Vem ao culto e vai embora. É ou não é?
vem ao culto, fez a parte dela e vai embora. Mas evangelho não é isso. Evangelho é isso aqui, ó, que nós acabamos de ver agora. Evangelho é isso: unidade, amor, comunhão. A comunhão é uma das necessidades básicas do ser humano. Um ser humano que vive sozinho, ele entra em depressão, tristeza, se sente excluído, abandonado. Nós precisamos disso aqui, ó. E o livro de Hebreus relata para nós, Hebreus 10, 24 e 25, quão importante é a igreja nesta sociedade. É a igreja que está movimentando esta comunhão, é a igreja que leva as pessoas a terem comunhão, é a igreja que está abençoando a igreja. Hebreus 24, 10, 24 diz assim, 24: cuidemos também de nos animar uns a quem? Uns aos outros. Se você é sozinho, você não pode animar ninguém, nem ninguém vai te animar. Uns aos outros no amor e na prática, pelas boas obras. 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Mais uma vez aqui estamos vendo a importância da comunhão, que nós sabemos agora, vocês estão vendo, vocês estão notando e percebendo e sentindo que o mundo está chegando ao fim. Está se aproximando a volta de Jesus. E é por meio de relacionamentos que desenvolvemos a nossa personalidade. Uma criança começa a personalidade dela porque ela tem relacionamento com os pais. O relacionamento se envolve com pessoas. E esse relacionamento que você tem te torna maduro, adulto. Está escrito isso, 1 Coríntios 14, 20. Somos pessoas maduras quando nós temos relacionamentos. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Podemos sim dizer, sem medo de errar, que não é possível servir a Deus apropriadamente sozinhos. Não tem como. Quanto mais envolvidos com o Senhor, quanto mais envolvido na igreja, quanto mais envolvido com os irmãos, mais nós somos personificados. Somos a personalidade de Deus crescendo em nós. Porque nós fomos criados com uma personalidade egoísta, uma personalidade que não quer compartilhar as coisas com as pessoas, mas quando nós recebemos essa personalidade do próprio Cristo, nós somos transformados, somos mudados e vivemos então uma personalidade de comunhão, de doação, de amor. Entenderam, igreja? Porque quando eu vim para o Senhor, eu vim com uma personalidade mundana. Eu achava que eu não precisava de ninguém. Eu sempre achava isso, que eu tinha minhas condições financeiras, não preciso de ninguém. Eu tenho dinheiro, tenho uma vida, meu marido, tenho minha família, então por que eu quero Jesus? Não preciso. Então era aquela personalidade egoísta, pensando em mim, mas eu não sabia, não tinha entendimento, e que Cristo já tinha me escolhido, que Ele já tinha um propósito na minha vida. E quando Cristo fez aquele apelo na minha vida, quando Ele me escolheu, me chamou e eu o aceitei de todo o coração, então eu passei a entender, pedi perdão a Deus, me arrependi, Senhor, me perdoa da pessoa que eu era. Me perdoa, eu era egoísta,
Eu era uma pessoa calada, não tinha comunhão com ninguém, só queria pensar em mim mesma, nas minhas coisas. E Deus me fez rever tudo isso e me mostrar o que é verdadeiramente viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus é ter comunhão. E a comunhão é tão importante, queridos. Não importa a teologia, não importa se você tem dom, não importa a sua visão, se é visão ampla ou não, se é uma visão estratégica, se você é individualista e não tem comunhão com a igreja, está fora da vontade de Deus. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, com dons, como eu acabei de falar aqui, teologia correta, mas se você não tem comunhão com a igreja, não adianta nada que você tem. O que você tem, Deus te deu para compartilhar. Ele não deu nada para você, só para você. Ele te deu para você compartilhar com o próximo. Isso é comunhão. Em Atos nós lemos que os irmãos perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. E eles tinham na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é comunhão. Comunhão com os irmãos, comunhão em partir o pão na ceia. Hoje tem ceia do Senhor. Comunhão da mesa, comunhão do corpo, trazendo à memória o que Cristo fez na cruz do Calvário, trazendo a memória e trazer com alegria e com esperança que o sacrifício dele não foi em vão. Um dia estaremos na glória com o Pai. Então é uma comunhão. Se você, quando Cristo estava naquela cruz, sendo crucificado, tinha dois do lado dele. Nem para morrer Jesus morreu sozinho. Nem para morrer ele estava só. Tinha a direita e a esquerda. Nada a ver direita e esquerda, mas tudo bem. A direita e a esquerda. E ele, um somente se arrependeu. Um voltou para Jesus e falou: quando tu entrar no teu paraíso, lembra-te de mim. E Jesus falou: hoje mesmo tu vai entrar no paraíso. Hoje mesmo tu vai estar comigo. Glória a Deus. E o outro, egoísta, naturalmente veio de família assim. Naturalmente ele veio de uma família exclusiva, só pensando em si mesmo, e foi criado desse jeito. E ali então ele falou: não preciso de você, não preciso. Para que eu quero você? Eu estou morrendo, você também está? O que você tem para me dar na hora da morte? Não entendeu, não, ele não teve entendimento, ele não foi adulto o suficiente para entender o mistério que estava acontecendo ali. O sobrenatural que estava acontecendo naquela cruz do Calvário. Ele não entendeu, mas o outro ladrão entendeu. Deixou de ser criança e virou adulto e falou: eu sei para onde você vai. Quando for, eu quero estar contigo. Isso é uma pessoa que entende o que é estar em comunhão com o Senhor. Glória a Deus por isso. A comunhão é algo que nós precisamos perseverar. Perseverar. Alguns cristãos não perseveram, nem ir ao culto, né? Não perseveram nem vir à igreja, quanto mais perseverar na comunhão. Em Atos diz que os primeiros cristãos estavam diariamente como? Perseverando unânimes. Estavam diariamente perseverando unânimes no templo. Não era em casa, não era na rua, não era no bar, no templo, na igreja. Diariamente perseveravam unânimes no templo, comunhão. Precisamos perseverar para cumprir a vontade de Deus. Precisamos uns dos outros. A comunhão dos filhos de Deus é a oração mútua. E a oração mútua, ela gera cura, libertação, gera milagres.
A oração mútua, ela gera renovação na fé. A unidade que nós temos da oração geram milagres. Por isso nós precisamos sim estarmos juntos, em comunhão uns com os outros. Que tudo venha a faltar, mas a comunhão que nunca falte. Que é na comunhão que você é fortalecido, é na comunhão que você tem um abraço, é na comunhão que você recebe a oração, que olha nos seus olhos e vê que você está triste, quer uma oração, a pessoa ora por você, ou você não está sozinho, eu estou contigo, é na comunhão. Se você ficar em casa, como você vai ter esta comunhão? Eles se reuniam diariamente. Este é um dos padrões de espiritualidade. É um dos padrões que nos levam a estar na presença de Deus. Quanto menos culto, quanto menos culto, menos realidade espiritual. Não sei se vocês concordam comigo. Menos culto, muito menos realidade espiritual. Porque aqui, eu tenho experiência, você também tem, de chegar aqui cheia de lutas e problemas, e aqui você ser restaurado e renovado. É ou não é? Chega doente, e aqui você sai se sentindo curado. Doente da alma, sai curado da alma. Quanto mais você está na igreja, quanto mais você busca essa comunhão com os irmãos e com Deus, mais você tem força para caminhar. Mas, pastora, para que eu preciso de comunhão? Primeiro, vou te dar 5 razões. Primeira razão, você é parte da família de Deus. Olha para o seu irmão aí, que ele é família sua, olha. Seu irmão do seu lado, ele é sua família. Ele é sua família. Em Gálatas 6:10, diz assim, acho que eu não dei para o irmão, mas eu tenho aqui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? Aos da família da fé. Primeiramente, fazer o bem os da família da fé. E Efésios 2:19 diz assim, olha, assim vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos. Deixaram de ser estrangeiro e peregrino. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo caminha no mesmo caminho. Aqui estamos todos juntos. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deixou de ser peregrino para ser concidadão do reino de Deus. Deixou de ser peregrino para ser agora o quê? Para ser um filho de Deus. Para ser participante da família de Deus. Dá glória a Deus, irmão. Você hoje tem família. Quem andava sozinho não anda mais. Quem estava sozinho não está mais. Quem se sentia só, não tinha ninguém. Se estiver no mundo vai continuar só, mas se entrar na casa do Senhor, ele deixa de ficar só, porque ele ganhou a família de Deus. E a família de Deus é bem maior que a nossa família de sangue. É ou não é? Olha quantas famílias, quantas pessoas você tem aqui, quantas irmãs e irmãos nós temos. Uma quantidade imensa. Então nós somos famílias, concidadãos dos santos. Oh, glória! Nós fazemos parte da família de Deus. Você, se você tem irmão, se tem família, você e seu irmão naturais, nós vivemos muito embaixo do mesmo teto, né? E meu irmão, a minha irmã, eles levam a mesma carga genética, né? De pai e mãe. Então, nós temos essa carga genética de família.
Veja bem, o meu irmão e minha irmã, eu tenho um irmão e uma irmã. E tinha um irmão que faleceu jovem. Então eu tenho uma irmã e um irmão. Nós temos a mesma genética familiar. Carregamos às vezes a mesma enfermidade, né? Ácido úrico, meu pai tinha, eu também tenho, né? Meu pai tinha diabetes, eu também tenho. Então é uma genética que nós carregamos da nossa família. Isso, para o nosso corpo, não é bom. Mas se tu levar essa parte para a área espiritual, a mesma coisa se aplica à igreja. Por quê? Somos uma família, compartilhamos uma vida, uma nova vida que vem de Cristo. Compartilhamos, temos a mesma pensamento, a mesma intenção, o mesmo coração. E isso nos leva a entender que nós temos a mesma genética do Pai, o nosso Pai Celestial. Somos filhos de Pai, do mesmo Pai. O mesmo Pai que enviou Jesus Cristo naquela cruz para morrer no meu lugar, para me dar acesso de volta a Ele, é o mesmo Pai seu, de todas nós. Temos o mesmo Pai. Por isso que a Bíblia diz: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Vocês são, não é só você, vocês são. Então, para esse tipo de convivência, você precisa de uma família espiritual. Como você pode ser luz nas trevas e sal na terra se você é uma pessoa sozinha? Ele fala vocês, cadê o seu do lado? Você está sozinho? Ele falou vocês são luz. Vocês é quem? Somos nós. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra e precisamos salgar este mundo, precisamos levar luz para este mundo. E quem Deus chamou? A sua igreja. A igreja. E quem é a igreja? Você. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Ele deixou para mim e para você. Vá e diga para todos que eu sou o Salvador, que eu sou o Senhor. Vá e diga para toda a humanidade: Cristo Jesus morreu, mas está vivo no meio de nós. Vá e diga: eu morri em favor de vocês, mas ressuscitei no terceiro dia para trazer esperança, para dar para vocês uma nova vida em mim. E quando eu voltar, eu vou resgatar vocês de volta para mim. E uma pessoa sozinha não tem como ouvir esta voz. Uma pessoa sozinha não consegue entender o que Deus está falando para a igreja, o que o Espírito Santo está falando para a igreja. Nós somos família, somos corpo de Cristo. E quando um corpo, um membro do corpo fica doente, todo o corpo sente, é ou não é? Se eu estou com o meu dedo do pé doendo, eu sinto, todo o meu corpo sente aquela dor. A mesma coisa com o corpo de Cristo. Se você está doente no corpo, todo o corpo sente também, porque são um só corpo. E quando eu estou doente, o outro corpo, que é você, me ajuda, colocando feridas, remédio das minhas feridas, colocando curativos das minhas feridas. Você está ali me abraçando, orando, me ajudando, cooperando, me dando palavra de incentivo, me dando palavra de encorajamento, e eu vou caminhando. Vamos, irmã, vamos junto. Eu vou indo, estou caminhando, porque eu sei, porque quando alguém não tem uma pessoa para dar incentivo, ela vive uma vida desanimada. Uma vida sem incentivo é uma vida muito triste. Então, queridos, primeira coisa, você faz parte da família de Deus, por isso tem que ter comunhão.
Não tem desculpa. Não tem desculpa. Jesus já nos achou e nós somos da família de Deus. Fazemos parte dessa família na igreja do Senhor. E segunda coisa que eu tenho que entender que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Assim como uma criança aprende com seus pais, com seu irmão mais velho, né? Que o irmão mais velho tem sempre aquela responsabilidade. Ele aprende, né? E ele precisa desse irmão para ajudá-lo, desse pai para orientá-lo. Da mesma forma, querido, a igreja, nas quais as pessoas apenas fazem campanhas. Há pessoas que vão na igreja somente para a campanha receber aquela bênção que ela quer. Ah, é uma campanha tal, ela vai. Ah, é uma campanha, vai. E ela não tem compromisso com o corpo. Isso não é igreja. Pessoas que vão à igreja só para receber, mas não quero nada com aquele que dá. Nós não podemos negligenciar isso, queridos. Não podemos negligenciar. Não é só vir à igreja em cultos específicos, mas vir à igreja, todos os cultos possíveis, independente se é culto de campanha ou não. Domingo pela manhã, você está aqui, você está buscando comunhão com o corpo, buscando comunhão com Deus. E isso agrada a Deus. E para crescer, você e eu precisamos ter compromisso com o nosso relacionamento. Compromisso com o relacionamento com os irmãos e compromisso com os relacionamentos com Deus. E a única forma de ter esse compromisso é através do corpo e a igreja. Ninguém pode ter compromisso com o irmão se não for através da igreja. Ninguém pode ter compromisso com Deus se não for através da igreja. Por isso, a igreja é a órgão fundamental na vida daqueles que querem estar com Cristo na sua glória. Sem igreja, sem povo, sem comunhão, não entraremos no reino dos céus. Não tem como alguém entrar nos céus sem a promessa. E a promessa é para quem? É para você, é para mim, é para a igreja. É para a igreja. Não tem outro jeito. Se não for assim, não tem como. A igreja, ela sim vai poder receber a promessa. Terceira, a comunhão é uma proteção espiritual. Mas como assim? Bem, não é difícil imaginar o que acontece com uma brasa sozinha. Você coloca um carvão na sua churrasqueira, um carvão. Vai pegar fogo, vai ter que abanar muito, né? Quem está sozinho, é frio, sopra. Ele pega fogo. Vai durar quanto tempo? Nada. Vai ser muito rápido. Agora coloca bastante carvão. Oh, glória. Bastante carvão. O que vai acontecer na fogueira? Na churrasqueira? Muito fogo. Oh, aleluia. Você quer ter fogo do Espírito? Quer ser cheio do Espírito Santo? Então tenha comunhão, vive em comunhão. A brasa não pode ficar sozinha, tem que estar junto. Não pode ficar sozinho, tem que estar bem aconchegando um no outro. E você percebe que cada vez que nós nos reunimos, estamos nos aquecendo mutuamente.
Cada vez que você vem à igreja, você vem trabalhar para o Senhor, ou vem para a reunião das irmãs terça-feira, há ali um aquecimento espiritual, e isso leva você então a ter um crescimento espiritual, e leva você a ter uma proteção espiritual. Nesta manhã eu quero que você entenda bem, comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor, é uma proteção espiritual para você. Não deixe ninguém falar o contrário, porque quem falar isso está mentindo. A segurança que você tem na igreja, você tem a segurança com os irmãos, isso é espiritual. Queridos, onde você sente o local que você sente mais seguro? Na sua casa e na igreja. Você vai em outros locais, você não sente mais segurança. Hoje, na rua, assalto não é mais de noite, é de tarde, 3 horas da tarde. Era 3 da manhã, agora é 3 horas da tarde. Você não tem segurança nas ruas, nas lojas, no banco, você não tem segurança. Segurança só na sua casa, mesmo assim com muito cuidado, né? Tem que colocar câmera, colocar cachorro, não é isso? Senão você não fica seguro. E na casa do Senhor também há uma segurança. Então, como é importante esta comunhão que nós temos com o Senhor, essa segurança que nós temos com o Senhor. Por meio dela, por meio dessa comunhão, o seu fogo é mantido, aceso. E as suas batalhas certamente vencidas. Em Eclesiastes, pode colocar Eclesiastes 4, do 8 até o 10, está aí a resposta para não vivermos sozinhos, que diz assim, Eclesiastes: um homem sem ninguém, que não tem filhos, não tem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas, e ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Ele leva, Eclesiastes, Salomão nos leva a fazer essa pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho do trabalho. E diz outro versículo 9: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. E terceiro, porque se caírem, um levanta o companheiro. Isso aqui está registrado para todos nós, igreja. Não é só casal não, para a igreja. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aí está. Porque não devemos andar sozinhos. Precisamos de uma proteção espiritual. E esta proteção espiritual, nós precisamos estar em comunhão. Se desanimarmos, nós temos pessoas ao nosso lado. Se cairmos, nós somos impulsionados por alguém para continuar. É ou não é, irmão? Se você vem em uma reunião de oração, ali você é impulsionado a continuar essa caminhada que às vezes é difícil. Eu tenho falado, eu tenho vivido, tenho visto, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Jesus está próximo, Jesus está voltando, está acontecendo coisas que nós nunca pensamos que poderia acontecer. A falta de amor está tão grande, como diz a Bíblia, que se esfriaria, já está frio. É tão grande que as pessoas não respeitam mais ninguém, não amam mais ninguém. As crianças estão sendo mortas friamente. O diabo está fazendo uma bagunça na sociedade, que ele veio para roubar e matar, destruir. Ele está fazendo com que a família não continue, está destruindo as famílias. O alvo do diabo nada mais é que denegrir a imagem de Jesus Cristo. E quando ele atinge uma família, ele atinge o coração de Deus.
Quando ele atinge você, ele está atingindo ao próprio Deus. Então nós, como filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus, o que nós temos que fazer? Não aceitar as investidas do inimigo das nossas almas. É ter discernimento, deixar de ser criança e ser maduro para entender que ele tem as armadilhas dele, ele tem o jeito dele, mas nós também temos o nosso jeito, que é Jesus Cristo. Nós temos a nossa maneira, que é o poder do nome de Jesus Cristo. E ele não suporta este nome Jesus Cristo, porque ele sabe que Jesus Cristo vai lançá-lo um dia aonde ele tem que ficar, vai amarrá-lo. Ele não vai ficar mais solto, vai amarrá-lo, ele não tem mais poder. Então quando ele vê, quando Cristo está operando milagres, quando Cristo está fazendo na família, está salvando, libertando, ele se levanta furioso para roubar a paz, destruir a família, para matar a fé do povo de Deus. Mas nós que vivemos uma vida guardada, segura, espiritual com o Senhor, temos irmãos em Cristo, nós unimos a nossa fé, nos unimos em oração e começamos a repreender aquela artimanha do inimigo, e ele sai no nome de Jesus. Mas uma pessoa sozinha, ela tem medo, se enfraquece, não consegue orar, tem medo de falar, sai em nome de Jesus, que ela acha que ela não vai conseguir, ou então que ela vai ficar também possessa. Há um medo das pessoas que vivem sozinhas. Mas quando nós temos unidade, segurança com os irmãos na igreja, foi embora todo medo. Amém, igreja? Foi embora todo medo, porque nós sabemos que o medo não provém de Deus. O medo não vem do Senhor. E se você tem medo, não, Jesus Cristo, vamos repreender isso, porque quem está em comunhão não tem medo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o quarto a comunhão traz a presença de Deus. Já falei sobre isso. A unção que se manifesta nas brasas, né? A unção que se manifesta na comunhão é maior do que individual. É ou não é? Você ora em casa sozinho no seu quarto. Você ora, você chora, você fala em línguas, você tem aquele momento seu ali com o Senhor. É um momento devocional seu com o Senhor que tem que ter, faz parte da nossa vida diária, o nosso devocional com o Senhor. Mas quando nós nos unimos, a unção é tão grande. Quando nós estamos unidos em oração, um só propósito, um só coração, um só desejo, a unção que vem sobre nós é tão grande que dá vontade de sair voando, correndo, gritando. É ou não é? É uma vontade que dá de pular, né? De gritar. Tem um corinho assim, né? Vamos pular, vamos gritar, né? Tem um corinho assim. É uma unção tão grande que, diferente, é uma unção maior. Por quê? Quando a igreja em Atos foi batizada, quando o Espírito Santo desceu, quem estava lá? A igreja. A igreja estava reunida, então desceu ali o Espírito Santo sobre a igreja. Então, queridos, de certa forma, estar fora da comunhão é a mesma coisa que estar fora desta labareda de fogo. Então precisamos estar em comunhão com o Senhor e principalmente com as pessoas. Amém, igreja? Precisamos do corpo de Cristo seja sadio. E esse corpo de Cristo para estar sadio, você tem que estar sadia. E como que eu estou sadia? Como que eu tenho saúde? Não estou falando só do corpo, da carne, não. Estou falando do corpo espiritual, corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo ser sadio, eu tenho que estar sadia espiritualmente, em segurança, em comunhão, na brasa acesa, em oração. Isso então me faz ser um corpo atuante, vivo no meio da igreja. E final, 5. Por que eu preciso de estar em comunhão? Somos membros uns
dos outros. Isso é tremendo, viu? Somos membros uns dos outros. 1 Pedro 4,10. Diz assim: sirvam a quem? O vizinho, o jornaleiro, o açougueiro. Nem existe mais isso, né? Sirva a quem? Uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Isso quer dizer que todo mundo recebeu um dom. Ah, eu não tenho dom. Tem. Deus deu para todo mundo, ó. Cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Administrar bem a graça de Deus, que é abundante no meio da igreja, no meio dos irmãos. Ajudar, cooperar, assim como nós vimos aqui nesta manhã, as idosas cooperando, ajudando umas às outras, subir, descer, porque cada uma tem sua necessidade. A multiforme é isso, ajudar a necessidade, estar junto, abraçando. Isso quer dizer que nós somos membros uns dos outros. Queridos, a igreja é o sonho que estava no coração de Deus desde a eternidade. Isso é maravilhoso. Você tem o grande privilégio de ser parte desse sonho de Deus. Olha que maravilha. Podem dizer que crente é isso, que crente é aquilo, mas crente, o cristão, está vivendo o sonho de Deus aqui na terra, que era a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, membros uns dos outros. Então eu tenho o privilégio, você tem o privilégio sim, de ser parte desse sonho de Deus. E isso me deixa muito feliz, em saber que Deus tinha esse sonho com a igreja, unir as pessoas em comunhão, necessidade, abraço, e orar uns com os outros, a importância que Deus tinha da comunhão, e Ele colocou nós dentro dessa comunhão. Isso é motivo de alegria. Comunhão, na koinonia, na palavra original do grego, é literalmente o que é? Vida compartilhada. Comunhão é vida compartilhada. Não é maravilhoso isso? Então, guarde isso no teu coração. Comunhão é vida compartilhada. Ninguém possui a plenitude de Cristo sem a presença do Senhor. Essa é a plenitude que Cristo trouxe para nós. É quando nós temos essa comunhão com os irmãos, essa comunhão com Deus. E quando nós temos essa comunhão, a plenitude do Senhor se manifesta. Então eu tenho um motivo para você, nesta manhã, de viver em comunhão com os irmãos e com Deus. Porque se você pensar bem, que uma casa dividida não pode prevalecer, não é verdade? Você não vive numa família onde está dividida. Da mesma forma, a igreja não pode viver dividida, não tem grupinho A nem grupinho B. Todos nós somos especiais. Temos a mesma atenção de Cristo. Cristo não faz acepção de pessoas. Temos as mesmas condições diante do Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor do que você. Estão no mesmo patamar, mesma condição. Cristo, quando olha para mim e para você, Ele não olha para isso aqui. Eu aqui, você não. Ele olha para cá, para o nosso coração. Ele olha para dentro de nós. Jesus não olha o nosso
corpo, Ele não olha a nossa carne, Ele olha o nosso coração, da onde procede a fonte da vida. E quando Ele olha para você, olha para mim, é com o mesmo olhar de misericórdia. Oh, glória! Se não fosse isso, teríamos todos sido consumidos. É o mesmo olhar, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem bispo, missionário, ninguém. Tudo é do mesmo patamar para o Senhor Jesus. No reino de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe sim pessoas que nós respeitamos e honramos. Todos nós temos que honrar e respeitar uns aos outros. Mas para Deus, todos do mesmo nível. Pode ser aquele mais novo convertido ao mais velho convertido. Deus olha do mesmo jeito. Para Deus não há desigualdade. Para Deus não tem cor, raça, língua. Ele vai voltar para unir toda esta raça, língua e nação. Ele vai fazer todos nós vivermos juntos, no mesmo lugar. Porque lá não vai ter a separação que os homens fazem. O homem que estraga tudo. É o homem que estraga as coisas de Deus. É o homem que, com seus métodos e filosofias mundanas, muda a Bíblia Sagrada. Mas nós temos que viver a palavra verdadeira e não sair dela nunca. Porque se você colocar uma vírgula, ou um ponto final, você está mudando a promessa do Senhor para a sua vida. Então não vamos nunca deixar que o diabo lance em você, lance em mim que você não é ninguém, que você não merece, que você não tem nada. Nunca permita isso. Eu tenho tudo porque eu tenho o Senhor Jesus. O que você tem, não importa se tem casa, se não tem, se é aluguel, se não é, se tem carro, mora, vive a pé, não importa, o que importa é Jesus Cristo no seu coração. É isso que faz a mudança na vida do ser humano. Não é estatística, não é dinheiro, não é trabalho profissional, se é ganha mais, ganha menos. Não, para Deus não tem nada disso. Deus nem olha para isso, Ele olha para o nosso coração. É isso sim que eu tenho que guardar. As 7 chaves é uma vida de comunhão com os irmãos e com Cristo, e crendo que nós todos aqui somos iguais. Não há diferença. Quem faz diferença somos nós, irmãos. Nós com o pecado fazemos a diferença. Nós com a nossa autoestima baixa, começando a nos sentir excluídos, começando a nos sentir que não somos merecedores. Mas você faz parte do corpo de Cristo. E quando nós estamos servindo uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos, nós estamos cuidando do corpo de Cristo. Quando você abraça um irmão, você está abraçando Jesus. Quando você dá uma palavra de incentivo para o irmão, é Cristo falando para o irmão. E quando você leva o irmão em casa, dá uma carona, você acha o quê? Está levando ali quem? Está levando o próprio Jesus. Tudo que eu faço, que você faz, é como se fosse para o Senhor. Tudo que nós fazemos aqui na terra é para o Senhor. Quando eu sirvo alguém, eu estou servindo ao Senhor. Quando eu vou ao hospital, eu estou servindo ao Senhor. Quando eu vou numa residência, estou servindo ao Senhor. Isso é uma coisa que temos que colocar na nossa mente, deixar de ser criança e ser madura e entender que quando eu estou servindo ao irmão, eu estou servindo a Deus. Se eu não sirvo ao irmão, eu não sirvo a Deus. Não tem como você servir a Deus se não servir ao seu irmão. Não tem como. O mundo, quando serve alguém, é com interesse. É com interesse. Você servir se a pessoa aqui, se a pessoa tem dinheiro, tem casa, tem carro, então vou servir, ajudar ele, que mais tarde eu posso precisar. Nós não. Quando nós ajudamos uns outros, estamos servindo a Jesus. E a nossa pedrinha vai crescendo lá. E a nossa vida vai agradando ao Senhor. A nossa coroa está lá, sendo guardada para possamos um dia tomar posse dela. Então é isso que é reino, isso que é comunhão.
não vamos deixar, queridos. Somos um corpo, somos um rebanho, somos uma família, somos ramos da mesma videira, somos pedras do mesmo santuário. Oh, aleluia, glória a Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Glória a Deus. E para encerrar, eu quero que você abra comigo o Salmo 133, fica em pé, nós vamos orar junto esse salmo. Depois nós vamos orar juntos. 26 anos. Imagine quantas coisas você já passou, quantas coisas você já contemplou, quantas coisas você já sentiu. Você que está aqui há 26 anos, e você que tem 10, 15, 20, quantas coisas você já percebeu, já sentiu na sua caminhada com Cristo. Não foram poucas. Momentos de muito choro, momentos de dor, momentos de agonia, de tristeza. Não é verdade? Mas a coisa mais importante que nós devemos guardar é a nossa vida com o Senhor. Porque se eu ficar voltada para as coisas que eu estou vendo, para as coisas que eu sinto, eu posso até mesmo me desviar do Senhor. Então meus olhos estão fixos da onde vem o meu socorro. Meus olhos estão voltados para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro. Salmo 133. A excelência da união. Vamos ler? Será que podemos ler juntos? É a mesma linguagem? Não é, cada um vai ler uma sua linguagem aí. Aqui, ó, lê aqui, ó. Lê aqui na televisão que é a mesma linguagem. Ó, vamos ler. Ó, como bom. Vamos ler junto. Lê de novo, todo mundo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. 2. É como precioso. Desce. E desce. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém e amém. Você quer? Vamos aplaudir ao Senhor. Se você quer que Deus ordene a bênção sobre a sua vida, o que você tem que fazer? Viver em comunhão, né? Primeiro versículo, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No final, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão. Você quer ter uma vida abundante? Quer viver uma vida totalmente transformada? Uma vida abençoada? Uma vida que agrada a Deus? Então tenha comunhão com os irmãos. Glória a Deus. E através dessa comunhão com os irmãos, você vai facilmente ter comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Coloca a mão no teu coração aí, queridos. Aí rapidamente eu quero que você, no seu local mesmo, você possa meditar. Como é que está a sua relação? Como é que está a sua comunhão? Como está a sua comunhão com os irmãos, com a igreja? Como é que você está vivendo hoje, nesse século que estamos vivendo? Será que nós temos tido amor uns pelos outros? Só podemos ser reconhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros.
E quando nós amamos, facilmente perdoamos. Quando nós amamos o nosso próximo, Jesus, quando estava falando lá no monte, sobre, ali ensinando aquele povo, e quando ele falou sobre a oração do Pai Nosso, nós só chegamos até o amém, mas continua, que ele diz: se você não perdoar aquele que te magoou, se você não pedir perdão para aquele que te magoou, eu também não te perdoarei. O corpo de Cristo é cheio de membros que amam e perdoam uns aos outros, que entendem a dor uns dos outros. A igreja de Cristo é o corpo que não faz julgamento. Pelo contrário, se coloca no lugar do outro e sente a mesma dor do outro. Jesus disse que nós teríamos que ser semelhante a Ele, ter a mente dele. E eu sei que não é fácil, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos certos, que nós temos razão. Mas melhor é não ter razão e reconhecer que está errado, do que achar que tem razão e não ter paz. Que nesta manhã Deus nos ajude, como corpo, como os membros uns dos outros, a amar uns aos outros e perdoarmos uns aos outros. Ninguém pode, ninguém tem poder de julgar ninguém. Da mesma forma que eu julgar, eu serei julgada. Senhor, eu sei que é um momento dessa oração, às vezes difícil para aquela pessoa que está só, que vive uma vida de egoísmo, egocentrismo, aquela pessoa que só pensa nela, que só ela tem razão. É difícil essa oração, mas aqui não tem gente assim. Aqui tem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E quando nós temos essa consciência, quando nós não somos mais criança, nós somos maduros na fé, maduros em Cristo, nós entendemos que devemos sim amar o nosso próximo como a nós mesmos e também perdoar o nosso próximo e nunca, nunca julgar. Cabe a Ele, a Deus, julgar e não a nós. Então ajuda-nos como igreja, Senhor, nesta manhã, 26 anos aqui neste local. Ajuda-nos, ó Deus, como parte desse corpo, membro desse corpo, a sermos pessoas, homens e mulheres, jovem e adolescente, cheio do Espírito Santo, cheio da brasa ardente, para estar em comunhão uns com os outros, para abraçar uns aos outros e junto crescer na fé, junto caminhar para esse grande dia que Tu vai voltar para separar o joio do trigo. Oh Deus, possamos ser encontrados como trigo, não como joio, porque dentro do corpo de Cristo também tem o joio, que o diabo infiltra para levar mentiras, para tirar a unidade, desarticular a vontade de Deus. Mas nós, ó Deus, como filhos Deus, maduros que nós somos, nós temos discernimento, o que vem de Ti e o que não vem. Discernimento para entender que eu tenho e preciso fazer parte do corpo. E assim então, eu conseguirei chegar até o final da minha jornada, até o dia que eu direi: caminhei até o final, trabalhei até o final, guardei a minha fé e hoje eu estou na glória do Pai. Nos ajuda, Senhor, como igreja, nos ajuda. Espírito Santo,
Fala conosco. Quando nós pensarmos alguma coisa, pensarmos que o irmão não está nem falando comigo, possamos nesta hora trazer nosso coração, nosso pensamento e pegar aquele irmão, você está bem, abraçar e poder então ter uma reconciliação. Nos ajuda, Pai, que a Igreja do Cordeiro, a Igreja de Cristo, viva em reconciliação, para que possamos então tomar posse da vida eterna. Abençoa esta igreja, abençoa meu Pai, pastor Renê, a nossa amada irmã Jaíse, que eles continuem, Senhor Deus, com o coração constantemente grato, e que eles são privilegiados, ó Deus, porque a igreja Jardim Catarina começou o ministério com este homem, com esta mulher. E eles passaram lutas, estão passando lutas, mas estão perseverando. Tem suas dificuldades, mas não estão desistindo. Oh, aleluia! Tem seus momentos de dor e de incerteza, mas tem o seu coração voltado para a tua obra. Eles têm perseverado, porque eles sabem que todo aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Muito obrigada por este casal, para suas filhas, oh Deus, seus netos. Obrigada, Senhor. Continue abençoando o seu ministério. Cada diácono, os pastores auxiliares, cada diaconisa, cada obreira, cada obreiro, todos estão envolvidos nesse ministério. Sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Que a bênção de Deus seja derramada nesta manhã na vida de todo trabalhador, de todo aquele que fazem parte desse corpo, para a honra, para a glória e louvor do nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Louvado seja aleluia. O nome do nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus glória abençoe a todos, aleluia. Rica e abundantemente, em nome aleluia. De Jesus, amém. Pastora Sandra, que prazer, parabéns aí. É uma simples recordação nossa aqui, para você marcar o seu tempo lá. Obrigada. E lembrar da nova vida. Com Okay? certeza. Muito obrigado pelo carinho, pelo seu amor, Obrigada a você. pela sua vida, pelo seu ministério ali naquela igreja, junto com os filhos. Sim. E com todo, né, aquelas pessoas maravilhosas lá. Okay? Amém. Ser tu, mulher de Deus, uma bênção. Ok? Muito obrigado aí. Obrigada. Isso. Aplaudam ao Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Deus Obrigada.